Então, mais uma vez, boa noite a todos. Como eu disse, esse é um encontro rápido para falar de assuntos gerais, né, do nosso curso, e também falar de algumas coisas específicas e para abrir também para vocês tirarem dúvidas. Então, para começar, depois de ter apresentado os professores, qual a coisa que é mais importante para vocês conseguirem acompanhar o curso sem ter problemas? Professores, vocês podem me dizer? Parece aquelas perguntas, né, para a criançada. O que é mais importante? Mas parece bobagem, mas tem um item extremamente importante para que vocês não se percam ao longo do curso. Baixar o material didático, cumprir os prazos da agenda, a agenda tem que estar sempre à mão. Exatamente. A agenda pedagógica. Um dos itens importantes que vocês têm que ter à mão é a agenda pedagógica. Ela é comum para a maior parte das disciplinas, mas mas tem algumas específicas para algumas atividades específicas. Por exemplo, o estágio tem uma agenda específica, o TCC tem uma agenda específica, seminários temáticos também tem uma agenda específica. Mas para as disciplinas gerais, nós temos a agenda que é comum para todas as disciplinas, né? Então, eu vou pegar uma agenda aqui e vou compartilhar para a gente ver. Antes, deixa eu só ver aqui. Aqui já. Vamos abrir uma página aqui. Eu espero que ele esteja falando a verdade. Essa história não tem. E todo mundo vê a página Introdução à Teoria de Percepção Musical? Sim. Legal. Então, o que nós temos aqui, principalmente para quem está começando o curso, né? É importante ter isso bem claro, né? Você tem esses pequenos blocos aqui, né? O primeiro é a apresentação da disciplina, depois onde você encontra os materiais de estudos, atividades avaliativas e orientações acadêmicas. Na apresentação da disciplina é onde você vai encontrar as informações básicas dessa disciplina que você está cursando. Vou abrir aqui. Então, abri. Deu uma pequena congelada em você rápido. Se você estava falando algo há 5 segundos atrás, é bom repetir, professor. Eu estava falando sobre os blocos das disciplinas. Não sei se vocês pegaram isso daí. Esse horário na internet fica uma droga aqui no Guarujá, então pode ser que tenha bloqueado. Bom, eu entrei no bloco apresentação da disciplina. Então, aqui você encontra plano de ensino, a agenda pedagógica, né? Guia do aluno, a portaria do curso, os créditos, né, das aulas que você está lendo e assistindo, e o manual de acesso à biblioteca virtual. Isso é importante ter em mente, porque muita coisa que você estuda está na nossa biblioteca virtual. Então, aproveita, porque tem bastante livro agora de música lá, e você pode tirar bastante proveito. Okay? Inclusive, atividade de extensão, a gente vai, para quem está no terceiro semestre, vai precisar usar um livro que está na biblioteca virtual, ok? Eu vou falar sobre atividade de extensão muito em breve. Agora, deixa eu mudar aqui. Vou passar para uma outra página aqui. Espera aí. Aqui para achar a agenda. Isso. Todo mundo está vendo a agenda? Professores, vocês veem a agenda? Sim? Tá. Sim. Então, é aqui na agenda que você vai se organizar para estudar a disciplina, né? E poder fazer as atividades. Veja que cada bloquinho desse, ele é referente a uma semana. Normalmente, a semana começa numa quarta-feira e termina numa terça, certo?
Começa na quarta-feira de uma semana e ela se estende até a terça-feira da semana seguinte. E assim por diante, ou seja, toda semana. Essa primeira atividade, a TD1, né, que é um fórum, ela iria até hoje, né? Mas vocês vão receber uma mensagem dizendo que ela foi prorrogada até o dia 27 de fevereiro. Então, quem não fez ainda tem chance de fazer essa atividade. Em seguida, a gente tem a TD2, e veja que nas atividades você tem. Lembrando que vale nota, né, Ricardo? Exatamente, cada uma dessas atividades aqui É. são avaliativas. Então, Então, façam, participem, porque não é difícil. e o fórum pode fazer falta lá na frente. Se de repente É. você não foi tão bem na avaliação presencial, por exemplo, aquele meio ponto do fórum pode te fazer ir para exame, tá? Então, não deixe de fazer o fórum, porque às vezes ele faz falta lá na frente. Aí você veja que dentro de cada quadro a gente tem as aulas texto que você deve estudar. Então, com isso, você consegue se organizar. Cada um de vocês, dependendo do semestre e em que módulo, tá, vai ter um número de disciplinas diferente, né? Então, essas disciplinas, elas têm basicamente a mesma agenda pedagógica. Então, as datas da TD1, a TD2, da TD3 dessas disciplinas vão ser as mesmas. Então, você precisa se organizar, não dá para você estudar só uma disciplina, depois ir fazer a outra disciplina e depois fazer outra disciplina. Não, você tem que estudar as suas disciplinas que você está matriculado nesse módulo, basicamente ao mesmo tempo, e fazendo atividades. Então, você tem que se organizar com isso, tá? E lá no dia 13 de março, né, ao 19, na verdade, até o dia 26, você precisa agendar a sua avaliação presencial, que vai trazer todos os conteúdos. Então, você precisa se organizar para fazer essa avaliação já em março, porque a partir do dia 15 de abril esse módulo acaba e aí vocês começam um novo módulo a partir do dia 15 de abril, que são novas disciplinas que vão entrar. Então, percebe que o semestre agora na Unimes ele é dividido em 2 módulos, né? Mais ou menos 2 meses, né? 2 meses e meio, e depois mais 2 meses e meio. Okay? Então, é importante você se organizar com isso. Uma coisa que muitos alunos às vezes esquecem, e isso é importante ver, na segunda página ali da agenda, que explica as notas, como é que você calcula as notas para saber se você vai passar direto, vai passar para o exame e tudo. A nota mínima para você passar sem exame é 7, tá? Então, se você tirou abaixo de 7, 6,5, por exemplo, você precisa fazer exame. E aí é uma nova prova presencial que você tem que fazer para recuperar a nota. Então, cada ponto que você ganha, cada nota que você vai ganhando ao longo das atividades vai se somando até chegar no máximo de 10. Se você chegar até 7, você passa direto. Se você atingir menos de 7, você precisa fazer o exame. Mas também tem outra coisa, se você não atingir 3, pelo menos, você fica de DP direto da disciplina, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque aí você não tem nem chance de fazer o exame. Se ficar abaixo de 3, você vai direto de DP da disciplina, ok? Eu vou só finalizar aqui, antes de, se alguém tiver pergunta, e aí eu abro para vocês perguntarem se vocês tiverem dúvidas em relação a essa agenda. Então, lembrando, em atividades atividades complementares, seminários temáticos, estágio, TCC, a agenda é diferente, porque as atividades também são diferentes, ok? Então, parei aqui um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Live travada novamente, professor Ricardo. Agora? Você me ouve? Perdeu muita coisa, não? Eu já tinha terminado de falar da agenda. Sim, Está me sim. ouvindo? Não perdeu Imagino muito, que não. não muito. Agora dá pra ouvir, sim. Agora está ouvindo melhor.
Tá, vocês perderam alguma coisa a respeito da agenda, não? Não, da agenda, não. Tá. Foi bem a transição de conteúdo. Ah, Então, então tá. Eu só tinha falado que eu ia sair do compartilhamento de tela. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Alguém tem alguma dúvida a respeito da agenda, das atividades? A atividade de extensão, Cardinho, você falou que ia falar em breve, né? Vou falar. Mas a atividade de extensão ela tem um prazo próprio, né? É diferente Exatamente. também da agenda que o senhor mostrou. Perfeito. Exatamente. A atividade de extensão também. Eu esqueci de falar da agenda da atividade de extensão. Ela também são prazos diferentes. Eu vou falar disso também. a Mas agenda que o antes, prof... Posso desculpa. interromper rapidinho? Não, pode falar. Já do interesse dos professores de TCC e seminários temáticos. Né? A agenda que o professor Ricardo usou como exemplo é a agenda comum de grande maioria das disciplinas, mas tem alguns conteúdos específicos do curso em que tem uma agenda própria. Né? Isso vale para a extensão, como a Ana Júlia perguntou, isso vale também para as disciplinas de seminários temáticos e para a disciplina de TCC. Então, sempre verifiquem a agenda específica do conteúdo que vocês estão fazendo. Tá? Olhem somente uma disciplina e já partam E do manda princípio que valer vai para valer para todas. todos. Exatamente. Tá? Sempre vejam as agendas específicas de cada conteúdo. Na verdade, eu já ia passar justamente para seminários de TCC. Eu vou falar aqui de maneira geral, depois eu vou passar para a professora Maria Helena e para o Alexandre comentar. Seminários começa a partir do quarto semestre, tem no quarto e quinto semestre, e depois o TCC no sexto semestre. É importante lembrar, seminário e TCC é um tipo de trabalho que é feito em grupo, então você precisa se organizar com isso, ok? É aberta na plataforma uma seleção de grupos, ou seja, você pode escolher os grupos que você quer montar. Às vezes você tem algum amigo que também está fazendo o curso, alguém que você já conhece e tudo, e aí você pode tentar combinar de estar no mesmo grupo. Então, é possível fazer isso. Mas, se você perder, aí o próprio sistema vai juntar você em algum grupo, ok? Eu acho que eu vou passar para a Maria Helena e para o Alexandre, para eles falarem mais ou menos por alto, e que o quanto é importante vocês estarem em contato com eles, né, para tirar dúvidas sobre isso e estar a par do que está acontecendo. O Alexandre e a Maria Helena, eles são especificamente de TCC, mas o Alexandre já trabalhou bastante com seminários temáticos também, então ele pode também comentar sobre isso, ok? Eu acho que eu vou começar a falar e depois o professor Alexandre complementa, como a gente sempre faz nas aulas, né? Então, assim como em TCC e nos seminários, a gente tem duas ferramentas, né, que a gente trabalha dentro da plataforma. Uma delas é o fórum, que é um fórum diferente que vocês têm, né, nas atividades. Por exemplo, vocês têm um fórum da TD1 que é específico sobre um assunto, né, que vai ser tratado ali dentro da disciplina. No fórum do TCC, é o grupo que vai entrar em contato um com os outros, né, com os outros integrantes, e que também o professor tem acesso, né, para a gente saber coisas que o grupo está discutindo e está escolhendo em conjunto. Então, vocês vão escolher um tema do TCC, então vocês vão discutir sobre a evolução do trabalho dentro desse fórum, e a gente tem acesso a esse fórum a gente orienta, e através da outra ferramenta, que é a Vic, que é uma ferramenta de construção de texto coletiva. Então, cada aluno vai ali dentro daquela plataforma, que é dentro da disciplina de TCC, coloca um trecho do texto, os outros colegas
vão ler o texto que o aluno colocou e às vezes podem modificar ou pode acrescentar o texto, pode às vezes escrever de uma outra maneira, né? Mudar o verbo, mudar a ordem da frase para ficar uma escrita mais elaborada, esse tipo de coisa. E a partir disso vocês vão construindo o trabalho. No TCC, o trabalho é feito em 3 etapas e a gente ninguém pode pular nenhuma etapa, porque cada etapa depende da etapa anterior. Então, vocês começam a fazer o trabalho na etapa 1. Na etapa 2, vocês vão utilizar o que vocês fizeram na etapa 1 para elaborar a etapa 2. E na etapa 3, a mesma coisa. Então, a gente não... se o grupo perde, né, as etapas, o prazo, a gente pede da mesma maneira para eles começarem a fazer o trabalho a partir da etapa 1. Então, eu gostaria agora que o professor Alexandre complementasse. Não tem muito o que complementar. Basicamente, para hoje, eu acho que as informações principais são que a professora Maria Helena passou. Para seminários temáticos, é praticamente a mesma coisa, só muda a palavra TCC para seminários, né? O que é importante é que seminários temáticos, vocês não vão escrever um artigo científico, como é o caso do TCC, mas sim, em seminários temáticos, se trabalha com um projeto pedagógico, né? Então, o grupo deve elaborar um projeto pedagógico, e em seminários temáticos 2, já é um trabalho de transcrição e arranjo musical coletivo, né? Então, seminários temáticos 1 com a professora Lina, e seminários temáticos 2 com o professor Tiago, né? E eu sei porque eu já trabalhei com as 2 disciplinas, né? Então, mas TCC já é o artigo científico que vocês vão estar elaborando. E a ferramenta da Wiki é uma ferramenta que é bem interessante porque ela emula o que seria hoje algo muito comum que a gente vê online, que são as páginas wikis em geral, como a própria Wikipedia, mas existem muitas outras, né, que são páginas que fazem o trabalho coletivo de texto, né? Então, a elaboração coletiva, né? E para mostrar que isso é muito possível, né, de se fazer textos de qualidade, a gente sabe que a Wiki sempre é questionada, né, no meio acadêmico, mas a gente sabe que da mesma forma que há textos na Wiki que são de menor qualidade, há muitos e muito bem redigidos e todos feitos de maneira coletiva, todos feitos à distância, entre pessoas que provavelmente nem sequer se conhecem ou sabem quem são, porque em muitos casos, inclusive, utilizam nomes fictícios, né? Então, é um trabalho muito possível de ser feito pela Wiki, que é uma ferramenta bem interessante que, inclusive, ajuda os professores na correção, porque tem todo o histórico da participação dos alunos, quem fez o quê, né? Se um aluno mudar uma vírgula, vai ficar no histórico que ele mudou uma vírgula, né? Então, é muito importante para a gente, para fazer a correção mesmo e acompanhar o trabalho, assim como ela tem alguns aspectos específicos de edição em geral, que tem os tutoriais. Tá, então a gente tem uns tutoriais no ambiente para vocês verem rapidinho. São tutoriais curtos que ajudam exatamente nessa questão de edição da Wiki. Legal, muito bem, professor, obrigado. Isso é bom para todo mundo que está aqui ouvir, porque mesmo quem está no primeiro semestre, a gente espera, uma hora vai chegar lá no 4º, no 5º e no 6º para fazer também Sim, com seminários certeza. e TCC, né? Então, já é bom entendendo como vai funcionar para facilitar na hora de trabalhar. Deixa eu só alterar a minha visão aqui, vai ficar mais fácil de conversar com vocês. Vou falar um pouquinho agora sobre atividades de extensão que inicia desde o primeiro semestre, né? Ou seja, desde o primeiro semestre. Só para ficar claro,
A atividade de extensão é uma resolução que foi baixada pelo MEC, que ela passou a ser exigida a partir do início de 2023, no formato que a gente tem hoje, né? Então, todos os alunos que entraram a partir de 2023, né, do início de 2023, precisam fazer, fazer as atividades de extensão. Então, os alunos que entraram antes disso não têm em sua matriz a atividade de extensão, ok? Então, não estranhem quem está no quarto, quinto e sexto semestre, que fala, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso, né? Não achei isso em lugar nenhum, vou ser reprovado? Não, não vai ser reprovado porque na sua matriz não tem, ok? É isso aí, André, fica tranquilo que tá tudo certo. Descobri agora no sexto semestre que, nossa, eu tinha aí 6 semestres de extensão, não fiz nada, vou ter que ficar mais um ano. Não, fica tranquilo que não vai acontecer isso, não. Mas é importante, né, a gente falar um pouco sobre a atividade de extensão aqui, para que vocês possam se organizar. Vocês têm um tempo razoável para realizar a atividade de extensão, né? Existem salas específicas para cada semestre de atividade de extensão e, em geral, essa atividade é uma atividade que precisa ser feita presencialmente. Com exceção do primeiro semestre, as outras atividades elas precisam ser feitas presencialmente, não aqui na não na universidade, né, mas próximo do seu polo ou na sua cidade, ou dentro de alguma, por exemplo, de um curso que você dá, de uma escola que você dá aula, ou de uma escola que você possa assistir aula, por exemplo, né? Então, no primeiro semestre, por exemplo, todas as atividades de extensão, elas têm como prazo o dia 15 de junho, ok? Deixa eu só confirmar, 15 ou 14, peraí. Não, eu ia falar besteira. Dia 11 de junho, vocês vão ter essa informação lá, mas vocês têm até dia 11 de junho para finalizar, entregar o relatório da atividade de extensão. Ok? Eu vou mostrar aqui as orientações que vocês vão encontrar na sala da atividade de extensão, por exemplo, do primeiro semestre. Deixa eu compartilhar aqui. Isso aqui, do primeiro semestre. Tá? Então, você vai assistir um vídeo onde a gente falou sobre educação musical, que é o que foi o nosso encontro de práticas de educação musical do ano passado, né? Em que a gente discutiu sobre iniciação à leitura musical, né? Então, você vai assistir esse vídeo e vai responder a algumas questões que é colocado. E aí você faz esse relatório, tá? E envia lá na plataforma, ok? Então é importante você assistir para poder criar o seu relatório. Então, do primeiro semestre, essa atividade vale 20 horas, ok? No total, ao final do curso, você precisa ter 380 horas em atividades de extensão. Deixa eu parar aqui e mostrar do segundo semestre. Deixa eu abrir o do segundo. Cardinho, o do primeiro semestre é aquele que você estava junto com a Lina, a Maria Helena e o Thiago, não eram? Os professores que Exatamente. estavam nesse. É esse, então. Eu É acho esse que eu daqui. vi, cheguei a É ver esse esse. sim. É esse Perfeito. mesmo. Você chegou a assistir o ano passado, né? Que Sim, ele foi transmitido pelo YouTube, isso mesmo. Deixa eu agora abrir a outra aqui. Espera só um segundo. Achei. Esse do segundo semestre. Essa do segundo semestre. Eu estou falando de forma bem geral, ok? Essas orientações estão todas lá na sala. A sala é 1882, para quem está no segundo semestre. Então, você precisa ler um texto chamado A Música como Fenômeno Sociocultural.
E você vai realizar uma atividade presencial em alguma instituição de ensino coletivo de música. Essa atividade ela pode ser ministrada por você mesmo, né? Um ensaio de um grupo musical, uma atividade de musicalização, ou qualquer outra atividade que envolva ensino-aprendizagem com performance musical. Ou ela pode ser só observada por você. Então, se você está sem condições, né, no momento de dar uma aula, de fazer um ensaio, de ter um grupo para fazer uma atividade, você pode só assistir. Também pode ser um ensaio, atividade de musicalização, etc. Então, você escreve um relatório a respeito dessa atividade administrada, com base no texto no texto que você leu, ok? Aí tem algumas perguntas para você responder, para você colocar no relatório, ok? A atividade do terceiro semestre, ela ainda não foi postada, mas amanhã ela vai ser postada, ok? Na atividade do terceiro semestre, eu vou abrir aqui, atividade para você, eu vou abrir aqui a orientação. Deixa eu achar. É isso aqui. Ah, Aí lembra que eu falei da importância de você ter acesso à biblioteca virtual, ok? Não esqueça disso. Lá na plataforma, em apresentação da disciplina, no fim você tem as orientações para entrar na biblioteca virtual. Então, se você não tem acesso, entra na biblioteca e faz o seu cadastro. Você vai entrar na biblioteca, eu deixei o link aqui também, diretamente para você encontrar o livro, e você deverá ler o livro Improvisação e o Ensino da Música, Aportes à Prática Docente, de Flávio Denis Dias Veloso. Ele está na biblioteca, e você vai ler esse livro. Então, aqui sim, você vai realizar uma atividade presencial da mesma forma, em alguma instituição de ensino coletivo de música, né? Pode ser uma escola que tem aula de música. O importante é que você tenha um grupo para desenvolver essa atividade. E aí você pode fazer um ensaio de grupo, uma atividade de musicalização, e vai escrever um relatório baseado nessa atividade. Essa atividade você vai fazer tirando uma atividade prática desse livro, ok? Esse livro, ele tem vários capítulos e cada capítulo ele sugere uma atividade prática. Você não precisa fazer essa atividade que ele sugere. Você pode fazer uma atividade que, por exemplo, que você conheça ou que você tenha que você mesmo elaborou, mas tem que ser relacionada à improvisação e ensino de música, ok? Lembra, quando a gente fala improvisação aqui, ensino de música, a gente não está falando daquela improvisação, a improvisação do jazz, a improvisação da música brasileira, e sim uma atividade de criação musical, de criatividade musical dos alunos, que pode ser você criar alguns parâmetros e os alunos criarem algum tipo de improvisação ou de criação musical em cima desses parâmetros, tá? Então, não pense como a improvisação estrita que vem na nossa cabeça, que é o conhecimento de harmonia, de escalas e de desenvoltura técnica, ok? O celular começou a tocar aqui. E você vai escrever um relatório. Eu vou deixar algumas perguntas ali ao longo do relatório para você responder e para você apresentar a sua atividade. Lembra que essas atividades, elas precisam ser comprovadas também, não basta o relatório. Então, você pode tirar algumas fotos ou uma declaração da instituição que você fez a atividade. Então, tem algumas formas que você pode comprovar. Se você pensar em alguma instituição e precisar de algum comprovante não, alguma declaração para você, alguma carta de apresentação para você ir na instituição, a gente pode oferecer, tá? Basta procurar a gente que a gente ajuda você nisso e te dá uma carta de apresentação, ok? Então, é isso, você tem um semestre inteiro, mas lembra, a entrega do relatório é até dia 11 de junho. Então, você tem que deixar preparado tudo isso até o dia
11 de junho. Alguma dúvida em relação à atividade de extensão? Se não tiver agora, não tem problema. Você vai ter ao longo do semestre e aí você pode conversar com a gente, tá bom? Estarei sempre disponível para vocês tirarem as suas dúvidas. Todo mundo me ouviu, né? Tá um silêncio aí, ninguém perguntou nada, todo mundo Ricardo, é a tá Milena craque com aqui. tudo. Oi, Deixa eu te Milena, pode perguntar. dizer. Boa noite. Boa Eu noite. ia até pedir um pouco de paciência comigo, eu sou meio devagar para entender as coisas. Já passei dos 40, né? Já sabe como é que é. Ih, eu passei dos É, 50, então essa, imagina eu. essa atividade de extensão seria como estágio? É Não é isso? exatamente um estágio, não é exatamente um estágio, porque o estágio ele é uma atividade em que você observa a docência, né? Principalmente em escolas de ensino básico e Aham. também principalmente nos últimos anos você também exerce a docência, né? De acordo com o que o, Eu tô o professor falando porque supervisor. eu me formei em piano em 2018, eu fazia estágio, é mais ou menos isso daí que você estava explicando. Eu até ia Então. perguntar, é. eu posso ir na escola de música aqui fazer essas aulas de extensões? Tem que ser em escola? Como é que é? Não, Ela não. serve Para para as tanto? extensões, para a extensão pode ser qualquer instituição em que tem atividade de Ah, música. O importante é que seja uma atividade coletiva, ou seja, não entendi. fazer uma aula individual. Por exemplo, pode ser uma escola particular, ou, por exemplo, se você tem uma escola, ou se alguém tem uma escola e você tem um grupo de alunos de teoria ou de musicalização, você pode aplicar uma atividade que você elaborou, né? No caso do terceiro semestre, por exemplo, que não é o seu caso, mas que é Desculpa. não tem problema, é relacionado à improvisação, desde que você faça uma atividade relacionada à improvisação e se baseie em alguns aspectos que o livro aponta, por exemplo, dentro do relatório, né? Então, Sim, e eu já tenho no primeiro semestre isso? no primeiro semestre não tem presencial. No primeiro semestre você só vai fazer um relatório baseado na atividade no vídeo, né? E você vai Aham, relatar só uma experiência que você teve, né? entendi. Ou está tendo, né? Relacionado à leitura, à iniciação à leitura musical. Pode ser, por exemplo, lá você vai ler direitinho, você vai ver isso. Pode ser, por exemplo, eh, uma experiência que você teve dando aula, por exemplo, de piano e Ah, ensinando o sim. aluno a Entendi. ler, né? Então você pode fazer esse relato. Ou então uma aula que você assistiu e que você aprendeu a leitura. Então é isso. É você Entendi. relatar a sua experiência baseado nas Entendi. discussões. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. Eu queria saber, será que tem algum grupo de WhatsApp com os alunos? Assim, eu queria ver se tinha para mim conversar com alguém para mim me família ficar mais por dentro. Olha, Não assim, oficial. por uma questão de privacidade, né, dos alunos e por ser uma instituição, a universidade Ah, não promove essa troca de WhatsApp, né, porque, entendi. então, assim, aí normalmente os alunos sei lá, um consegue contato do outro e aí por conta própria eles vão criando, mas em princípio a gente não recomenda isso, inclusive também não recomendo que troquem telefone aqui também, porque Entendi. por uma série de questões, tá? Então, Uhum, dentro da certo. universidade as Obrigada. discussões se dão no fórum, por exemplo, Ah, né? No fórum você pode discutir e tudo, e a partir daí você começa a ter contato com os alunos, né? Então, em princípio, tranquilo. a gente não pode promover esse tipo de contato. Entendo. Obrigada, viu? E nada, mas alguém Professor, mais? boa noite. Boa noite, Richard. Pode falar aí. Eu me chamo Helder, É o né? Alder. Diga, Helder. Isso. E a minha experiência é o seguinte: eu sou educador, né? Uhum, E utilizo a música como instrumento educativo, né? legal. Estou trabalhando na função de coordenador de gestão pedagógica numa escola no município de Cananéia, distrito do Ariri, né? Legal.
estou numa localidade muito afastada. E assim, Certo. não tem escola de música perto, né, para fazer o estágio, fazer o trabalho de extensão, né? Que semestre que Mas você eu tá, gostaria de Helder? saber, Desculpa. Que semestre eu, você eu tá? tô, eu iniciei, eu iniciei o primeiro semestre, passei para o segundo, né? Só que eu tranquei a matrícula pela mudança Uhum. e, e agora eu estou retornando no segundo semestre, Tá legal. né? Uhum. Isso. E isso pode ser realizado numa escola pública, numa escola estadual de Sim, ensino? sim, Pode? na verdade, o estágio, ele é recomendado que seja realizado em escola de ensino básico, dentro de uma aula de artes ou de música, certo? Eu não sei se na escola que Sim. você dá aula tem, tem aula de música, né? Mas precisa ser na aula de música. O estágio, Uhum, na verdade, você, você não pode fazer em escolas livres de música, em aulas de música, por exemplo, em igrejas, esses lugares. Você precisa fazer em escola de ensino básico ou em conservatórios que são reconhecidos pelo MEC, entendeu? Então, entendi, dentro do estágio é isso. A atividade de extensão, ela não é o estágio obrigatório, é uma atividade que você vai desenvolver, que você pode desenvolver com qualquer grupo. Pode ser numa escola de ensino básico, pode ser numa instituição sociocultural, pode ser em qualquer espaço, por exemplo, que tem aula de música. Aí, por exemplo, você também pode fazer isso numa igreja, por exemplo, que muitas igrejas têm cursos de música, tem atividades musicais, e você vai lá e faz uma atividade. Então, dentro da atividade de extensão, o que interessa é essa sua experiência que você coloca em prática, né? Essa discussão, né, que está na atividade de extensão, por exemplo, no caso de música e improvisação na educação, você colocar isso em prática. É isso que interessa na atividade de extensão, que seja fora da universidade, mas que seja feito de maneira presencial. O estágio não. O estágio ele precisa passar por etapas obrigatórias, que é a observação da escola, a administração, a gestão da escola, a observação do professor de arte ou de música dando aula, entendeu? No estágio, a gente sim. tem regras muito mais rígidas. Ok, obrigado. Tá? Então provavelmente você deve poder fazer a atividade de extensão nessa escola, né? Sim, projeto, porque assim, a gente não tem a aula disciplina de música, né? Mas a gente tem projeto de convivência através do ensino da música, né? Isso É seria tipo possível? extracurricular, tipo Isso, extracurricular. Olha, isso, é que depende de como cada projeto está inserido na escola. Depois, se você quiser, me escreve, tá? sim, Me manda uma mensagem na plataforma, aí me aham, explica isso melhor, aí eu te passo um e-mail, você me manda mais ou menos como é que é o formato e as informações direitinho, aí eu posso te dizer com mais precisão se vai ser possível, tá bom? agradeço, obrigado. Nada, imagina. Eu tenho uma dúvida que é um pouco parecida com a do Elder, só que no meu caso, eu trabalho com orquestra de violões nas escolas, que é o Certo. projeto da Música na Rede aqui do meu estado, que eu sou do Espírito Santo, entendeu? Ah, Espírito Santo, sei. Aqui no estado, esse trabalho ele é feito nas escolas, porém o meu, ele é uma parte, porque a gente pega alunos de excelência, né, que já tocam o instrumento de violão há mais tempo, né, e aí Uhum, a gente insere eles numa escola que na verdade não é de música, a gente que dá as aulas e faz os arranjos e apresenta no estado, né, essas coisas. Com uma sim. atividade de extensão, eu estou agora no primeiro trimestre, já estou pensando logo à frente. No segundo ou no terceiro trimestre, se eu quisesse trabalhar a parte só mesmo para a faculdade, por exemplo, as aulas de improvisação ou uma aula comum com esses alunos já inseridos no projeto, iria valer tranquilo? Sim, vale. O importante é que a sua aula nesse dia, né, essa sua proposta de aula desse dia tenha relação com o que foi proposto na atividade de extensão.
ok? Ok. E pela E, última dúvida seria sim, do estágio também. Esse programa também valeria como estágio, porque como eu faço ele há um tempo, eu recebo também remuneração por ele. E a sim, gente recebe uma bolsa, uma bolsa paga, e a gente trabalha também na escola. Porém, a gente tem um dia à parte. A gente trabalha no sábado, não trabalha assim, não é como diz assim, não faz parte do currículo da escola, não faz parte de uma matéria, não é uma matéria. Porém, a entendi. gente junta alunos de várias Vai querer escolas daqui da frango? cidade, Vai e querer aí frango? a gente junta eles e faz esses ensaios. Seria um estágio também? Então, Valeria na como verdade, estágio? eu acredito que essa sua atividade não serviria como estágio, viu, Richard? Porque, assim, bom, primeiro que você não pode, no estágio, você não pode ser exatamente o professor. Você tem que ser o observador de um outro professor e atuar junto a um outro professor. Então, por exemplo, digamos que tem um outro professor aí, você dá aula de violão, sei lá, você tem um outro professor que dá aula de percussão, talvez, ou de cordas. Teoricamente, de certa forma, você poderia fazer o estágio na atividade dele, né? Mas, como não é uma atividade vinculada, de fato, à escola, né? Ela é extracurricular, e isso é que eu vou ter que ver também com o Helder, eu acredito que não. Se você quiser também, você pode fazer a mesma coisa, me mandar uma mensagem lá na plataforma, explicar, né? E aí eu tento verificar Comer o junto, quê? junto com você. O ideal, e isso vale tanto para você como para o Helder, é que se não tem aula de música, é você tentar, por exemplo, aproveitar que você já está inserido numa escola e tentar fazer o estágio nas aulas de artes, por exemplo, entendeu? Eu estou dizendo isso porque isso não é exatamente uma escolha da universidade. É obrigatório no MEC que o aluno de licenciatura faça estágio no ensino básico nas aulas Pegar uma blusa da botão, área depois dele, né? Então, Certo. eu tô no e, quarto. e a sua atividade, ela é um curso livre, né? Porque ela não tem um projeto político-pedagógico, tem uma série de coisas que dentro do MEC isso não Quero seria falar, ninguém deixa eu aceito. falar. Então, se você quiser, manda para mim, eu dou uma olhada, mas Deixa eu vocês falar. podem ter a opção Eu tô ou de fazer, por exemplo, uma comendo aqui, exceção que a pessoal. gente abre para o curso de música é você assistir aula no ensino infantil, por exemplo, né? Então, muitas vezes no ensino infantil tem aulas de música. Ou então, se não tem no ensino infantil, você assistir às aulas de artes. Porque o que importa para o estágio do MEC é a sua, essa experiência que você tem dentro de uma escola de ensino básico. Sim, sim. Ok? Ok, muito obrigado. Mais alguém a respeito disso? De extensão, estágios? Bom, vocês sempre Ricardinho, podem. Sim, Ana, desculpa. pode dizer. Não, imagina. Em relação ao que você fala, instituição de ensino básico, você comentou de escolas que podem ser públicas ou particulares, né? Uhum, Conservatório, eu lembro de você ter dito também. isso. Então, é tudo que é reconhecido pelo MEC. E aquelas escolas de música, sabe? Tipo, escola de música, né? Elas seriam consideradas também ou não? Não, precisaria ser, porque o conservatório reconhecido pelo MEC, ele tem cursos técnicos, né? Quando você tem um curso de música que é reconhecido pelo MEC, ele é considerado um curso técnico e por isso ele é aceito. As escolas, de maneira geral, escolas de música, elas são cursos livres e por isso não são aceitos, tá? Algumas exceções que a Tá. gente dá para algumas escolas públicas que têm um projeto político-pedagógico, que tem um histórico, e aí a gente vê caso a caso, porque a gente consegue justificar, mas, em geral, escolas, de maneira geral, não são aceitas, ok? O projeto Guri, eu não sei se ele é reconhecido ou não pelo MEC, mas me surgiu a curiosidade agora. Ele, por ser algo assim, de ter cameratas e cursos também, tudo mais, É, é tipo um conservatório, mas ele seria considerado ou cairia o na mesma que as projeto escolas de Guri música? é uma dessas exceções, porque ele tem um projeto político-pedagógico bem claro, definido, e é uma instituição que tem uma tradição, né, de ensino de música
coletivo há bastante tempo, né? E a gente consegue, o Projeto Guri, ele é reconhecidamente um projeto de ensino coletivo e bem estabelecido, né? E ele tem toda uma documentação didática, né? Além de diversos livros que eles já escreveram, etc. Então, por isso que o Projeto Guri, a gente é uma dessas exceções que a gente aceita. Legal, perfeito, obrigada. Nada. Alguma O pergunta mais? César está com a mão levantada aqui. Ô, Ele quer César, falar. diga. Boa noite. Boa noite, professores. Prazerão estar com vocês aí. Eu tenho duas dúvidas. Primeira, com relação à atividade extra. Para mim, aparece, lá na minha, né, dos meus cursos, a atividade do ano passado, do segundo semestre. Ah, sim, Eu você estou está no atualmente terceiro no terceiro. semestre, né? Está no terceiro semestre, né? Isso, Então, isso. é como eu falei agora há pouco, eu vou postar essa atividade amanhã, ok? Estava falando dela agora há pouco, ela é justamente a atividade que envolve o livro de improvisação e educação musical, tá? Então, amanhã Sim, é ela vai porque... estar... perdão. É porque para mim apareceu a que eu fiz o semestre passado. E eu tenho outros Porque colegas também que estão com esse é, mesmo problema, que ela não né? foi atualizada ainda, mas ela vai ser atualizada agora e vocês têm até junho para realizar, tá bom? Não, beleza. A Pode. segunda dúvida Sim. é com relação às atividades, mas aí não é essa específica do nosso curso, mas aquela que parece que é para todo mundo, né? Uma que tem roteiro Atividades virtual, aquelas complementares. as complementares, isso. Sim. Então aí eu já apresentei um relatório, ainda não teve avaliação, eu imagino que deve começar agora, né? As avaliações dos relatórios que a gente já colocou lá. E Uhum. aí eu coloquei um relatório muito doido lá, cara. E por isso que eu queria saber se vai passar ou não. É porque eu lancei um álbum Certo, no streaming agora no início do ano. certo. E aí eu coloquei como atividade extracurricular, porque não tem na lista de atividades extracurriculares, não tem, mas eu acho que ele pode encaixar onde fala-se assim, naquele do manual, etc. Então, ela está nos etc. Então, assim, Mas eu achei, beleza, etc. eu preciso verificar mesmo. Eu acredito que vale, mas eu preciso ver dentro do regulamento onde isso entra. Eu aceitaria como atividade complementar, obviamente, mas de fato tem que ver no regulamento e vou conversar com a tutora para saber, tá bom? Deixa eu guardar seu nome aqui, é César Braga. Pode falar seu nome todo? César de Almeida Braga. De Almeida Braga. Tá. Eu vou conversar com a Uhum. tutora e aí É eu porque, é vejo isso para porque você. eu lancei um outro, eu lancei dois, um mais no início do ano, agora lancei um outro que saiu sexta. Se sair, eu vou colocar o outro também, porque a gente tem que Eu acho que aproveitar, entra, né? eu acho que entra como atividade cultural. Tem um É, limite tem um máximo de horas que pode ser atribuída para cada tipo de atividade, entendeu? Então, sei lá, você disse que você gravou um, um álbum, foi isso? isso. Ou foi um single? Foi, o primeiro foi acho que saiu como single. Não, tanto Aí faz, mas saiu como single. o que eu quero É. dizer assim, digamos que você lance 50 singles, entendeu? Ou seja, Hum. não, isso não significa que vai esgotar suas atividades complementares, entendeu? Porque tem um limite para cada tipo de atividade e tudo. Mas acredito que sim, tá? Acredito que sim. Eu vou verificar isso melhor para não bater o martelo agora com você, mas acredito que sim. Eu acho que isso pode ser considerado assim como atividade cultural. Ok? Professor, Vocês licença, me as ouvem? atividades. Eu acho que o César Sim, sim, travou. Acho que o César travou. Bom, quando ele voltar, a gente volta a falar. Diga, Ana. perdão. As atividades que ele comentou, que são acho que são complementares, Isso, extracurriculares, eu não lembro bem o nome, elas complementares. começam a partir de quando? Segundo semestre.
Ah, segundo semestre. Ah, Elas tá, que são... ainda não tinha pra mim. Para você não tem ainda. É segundo e terceiro semestre, ok? E o estágio, A partir do quarto semestre. o curso ele é de 4 anos, então até o 8º semestre, né? Desculpa? O curso de licenciatura em música, ele tem um período de 3 ou de 4 anos. Olha, agora você me pegou, porque, na verdade, a nova resolução do MEC institui que o curso tem que, todos os cursos de licenciaturas têm que durar 4 anos. Mas eu não tenho certeza se já entrou em vigor agora em fevereiro ou se iria entrar a partir dos alunos que entrassem em abril, entendeu? Eu não sei como é que está a sua matriz, está de 4 ou está de 3 anos? Então, essa também é minha dúvida. Eu não sei onde acha a minha matriz, porque quando eu fui aí, a tutora Cris, ela disse, a tutora Cristiane, ela falou para eu ver a matriz, e eu até mostrei, olha, eu não sei onde acha, porque não está aparecendo para mim a matriz curricular. E ela tentou achar e não tinha conseguido, se foi no dia 6, né? Mas realmente eu não sei onde ver a matriz curricular. Tem uma que a Nicole me deu, em papel, impresso, mas ela tá de 3 anos e não de 4. Eu acredito que os alunos que entraram em fevereiro ainda estão na matriz de 3 anos, mas eu realmente vou ter que verificar isso aí, porque depois que você falou isso, eu fiquei um pouco Ana, na dúvida, tá? Ana e outros alunos de primeiro semestre, um jeito que vocês podem confirmar para a gente, quais são as disciplinas que vocês estão matriculados? Quem entrou agora em Ah, primeiro semestre. tecnologia e comunicação. Por aí, eu acho que é esse o nome. Comunicação e tecnologia da educação, tecnologias da informação na educação, é, sociologia da educação, isso no meu, claro, né? Sociologia da educação e fundamentos, aquele que você me mostrou, Cardinho, que é a Lina É, que dá. Fundamentos não, da é, sei. é isso. Então, por isso que eu vi, porque eu tinha visto a sua matriz antes, entendeu? E eu tinha visto que era de 6 semestres, né? Então, e eu estou vendo aqui, a sua matriz é de 6 semestres. Então, quem entrou em fevereiro está com a matriz de 6 semestres Tá. ainda, ok? Uhum, Mas acho que sempre vale, é, de repente, escrever para o suporte para confirmar isso. Mas eu vou verificar e tudo qualquer bem. coisa eu escrevo para vocês de novo. Mas eu tenho como 6 semestres aqui a sua matriz. Professor, Entendo. professor, Diga. meu nome é Fabrício Oi, e eu Fabrício. já sou formado. Isso. E eu já sou professor de educação física. Eu já Legal. fiz minha formação na Universidade Federal de Uberlândia. E aí eu também trabalho com musicalização na escola, mas é extracurricular. Certo. Mas a dúvida não é essa. A dúvida é o seguinte, porque quando eu fiz a minha matrícula, foi apresentado que seria em 2 semestres para a segunda licenciatura. Isso aí procede ainda, né? Não foi alterado, não? Sim, sim. Se você se inscreveu como segunda licenciatura, são 2 semestres. Que você já tem a Ah, primeira tá. licenciatura, ok? Isso. Sim, sim. É, Então continua da mesma forma. sim, não mudou nada. Não mudou nada. Só confirma se você Ah, está ótimo. realmente inscrito como segunda licenciatura. Se está como segunda licenciatura, são 2 semestres. Sim, é isso mesmo. Beleza. Então tá ótimo. É isso aí. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado. É, vamos lá. Para a gente não esticar muito mais, é, eu só queria avisar vocês que esse semestre nós vamos fazer vários encontros temáticos, né? Ao invés de fazer as aulas individuais ao vivo, nós vamos fazer alguns encontros temáticos com alguns professores. Então, e dentro desses encontros, a gente vai escolher um tema e vamos falar sobre ele, né? Um tema de música, muitas vezes relacionados aos conteúdos das aulas. Então, eu muito em breve eu vou passar as datas para vocês de todos os encontros, né? Para que vocês já possam se programar. É, então,
também, se vocês tiverem sugestões de temas para a gente falar nessas web temáticas, a gente vai ter pelo menos 4 webs aí, né, de temas. Se vocês tiverem sugestões, escrevam para mim, escrevam para algum dos professores, falam, seria legal se a gente falasse um pouco sobre isso, porque eu não entendo muito bem, gostaria de aprender melhor, né? E assim por diante. É um tema que você acha que possa ser interessante e tudo, e a gente vai vendo se a gente consegue encaixar as sugestões de vocês, ok? E também em maio, dia 20, depois eu vou mandar também a data certa. Acho que os professores também, eu acho que eu nem passei isso para os professores, mas eles vão saber agora. Dia 20 e 21 de maio, nós vamos ter o nosso 6º encontro de práticas em educação musical, tá? Então, já convido vocês para participar desse encontro. Normalmente, a gente trabalha com 4 temas a respeito de educação musical, e principalmente trabalhar de forma prática, assuntos que vocês possam aplicar nas atividades práticas de ensino de vocês, ok? A TC já falei, eu acho que é isso. Professores, mais alguma informação importante? Tem um aluno aqui, o Carlos, que ele está perguntando sobre que ele tem dúvida referente ao estágio obrigatório. É o Carlos. Legal. Só um minuto, Carlos, antes de você perguntar, deixa eu dar um alô aqui para o César. César, a sua conexão acabou caindo, né? Eu não lembro do que a gente estava falando no finalzinho antes de cair. Acho que eu tinha te falado alguma coisa, mas eu não sei se você chegou a ouvir. Eu cheguei a ouvir até a parte que o senhor ia olhar com relação à viabilidade de incluir o álbum, né, como Sim. atividade extra. Só que aí eu estava explicando que eu não posso acumular várias atividades extras da mesma categoria ou da mesma natureza, porque isso não vale, né? Tem que variar um pouco o negócio para não ficar a mesma coisa. Foi até aí que eu ouvi. Tá, não é isso. Eu vou verificar isso e se acontecer de eu demorar se eu não te responder até sexta-feira, me cobra, tá bom? Mas até sexta-feira acho que eu tenho um retorno para você, ok? Muito obrigado, Você professor. pode Valeu, escrever hein? na plataforma. Valeu. Sim, senhor. Obrigadão. Valeu. Nada, imagina. Carlos, pode fazer sua pergunta. Carlos, ouve? Eu não estou ouvindo o Carlos. Enquanto a gente não ouve o Carlos, ô João Vitor, você perguntou onde vai ser, né? Ela vai ser online, tá? Vai ser da mesma forma que a gente está fazendo. Muitas vezes eu faço, dependendo da quantidade de aluno, eu faço com transmissão pelo YouTube, ok? Lá vocês podem fazer pergunta também e tudo mais, ok? Mas todos esses nossos encontros são online, inclusive encontros de práticas e educação musical. Eu ainda quero ver se eu faço um encontro presencial, algum festival, né? Mas por enquanto está complicado. Quem sabe em breve a gente não consegue fazer. Eu sei que nem todo mundo consegue vir porque está muito longe, né? Mas assim que possível fazer um encontro presencial aqui em Santos com música e tudo mais, né? Quem sabe? Vamos ver. Ricardo, a pergunta do Carlos ela foi genérica, né? Aqui, agora ele perguntou novamente: posso fazer o 4º semestre de estágio em uma escola e os demais em outra unidade escolar? Quer dizer, acredito que sim, né? Desde que ambas as escolas sejam reconhecidas pelo MEC. Ensino fundamental tem os requisitos que o professor Ricardo comentou antes. Mas basicamente que ele perguntou que se ele pode completar o estágio em escolas diferentes. Sim, não tem problema. Assim, eu acho que eu estou entendendo isso. Tipo, você começa numa escola e aí, sei lá, você muda de cidade, porque você sabe que você vai mudar de cidade, e aí você precisaria fazer uma escola. Não tem problema, você pode mudar de escola. Inclusive, às vezes é possível até fazer durante o mesmo estágio,
começar numa escola e terminar outra. A única questão é que dá mais trabalho, porque aí você vai precisar da documentação da outra escola, termo de compromisso, uma série de coisas. Você tem que dar uma nova entrada com a documentação e essas coisas todas, tá? É mais essa questão. Mas se a questão de documentação e convênio com a Unimes ficar tudo certo, você pode trocar, não tem problema não. Professor Ricardo, Olá, é o Fabrício. Fabrício novamente. Pode Só para ser. finalizar, posso fazer uma pergunta? Claro. É porque eu trabalho na escola há 22 anos já como professor de educação física. Certo. E lá a gente tem um projeto de iniciação musical e musicalização. É um projeto extra, né, não está nas disciplinas da escola. Certo. Só que a professora de artes, ela trabalha com a disciplina música dentro do currículo dela de artes. Ela trabalha com percussão. E eu já trabalho com instrumentos de corda. No caso, esse estágio valeria na própria escola onde eu trabalho, para me fazer com essa professora? Sim, exatamente. Você pode fazer com ela porque as matérias de artes, elas são permitidas, né? E melhor ainda, porque essa professora também dá aula de música. E como você dá aula lá, então, o primeiro semestre de estágio, você só vai fazer observação da escola, da gestão, etc. No segundo semestre de estágio, você tem regência, ou seja, você dá algumas aulas também junto com os alunos, então você pode aproveitar e auxiliar ela na aula e tudo mais. Então, acho que vai ser perfeito para você, ok? Mas é importante que seja dentro da aula dela, que é uma matéria regular da escola. Porque ela faz a aula de música de manhã e eu faço as minhas à tarde, minha aula de cordas, né? Ótimo. Então, é uma escola do Estado, ela é de ensino fundamental e médio, e tem todos os alunos de todas as turmas quase. Ah, legal, ótimo. Então, acho que vai ser... Então, bacana, é só essa dúvida, muito obrigado. De nada. Basicamente, você já tem um estágio na escola e a extensão de tarde no seu trabalho. Exatamente. Ah, tá, obrigado. Então, pessoal, para a gente não se estender muito, né? Porque tem gente que chegou agora, provavelmente chegou agora, tem gente que não jantou, tem gente que está com fome, está querendo jantar, então não vamos esticar muito. Agradeço vocês terem vindo, é sempre bom encontrar com os alunos, sempre bom ouvir vocês, tirar as dúvidas, tá? Acredite que a gente sempre faz o melhor aqui, né? Tenta responder o máximo, o mais rápido possível de vocês e fazer o melhor para que o curso de vocês aconteça da forma mais tranquila possível, tá? Então, nunca deixe de escrever para a gente, principalmente quando tiverem atividades em que vocês fazem grupo, né, como seminários, TCC, às vezes a gente esquece de fazer atividades complementares. Tem muitos alunos que terminam o curso, isso acontece muito, terminam o curso e voltam alguns anos depois só para fazer atividades complementares, né? Então, assim, porque acaba esquecendo, vai deixando, e aí termina o curso, mas não consegue se formar porque esqueceu de fazer atividades complementares, né? Ou foi deixando por fim do curso. E, no fundo, atividades complementares, por exemplo, não é uma coisa complicada, né? Um show que você assiste, um concerto que você dá, uma aula que você dá, um livro que você lê, uma pesquisa que você participa, elas valem como atividades complementares. E para a gente que trabalha com música, a gente está sempre relacionado com atividades culturais, né? E elas sempre servem como atividades complementares. Então, não deixa de fazer, fica sempre atento a isso e que aí vocês não vão ter dor de cabeça lá na frente. Ok? Então, desejo uma boa noite para vocês, uma boa semana e um excelente semestre. A gente vai se encontrando aí ao longo do semestre. Ok? Um abraço a todos, obrigado, professores, e nos vemos. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite aí para todos. Bom Boa dia. noite, boa noite. Tchau, Boa noite. Cardinho. Tchau, professores. Tchau, Ana. Obrigada. Tchau, Boa noite. tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito esclarecedora a reunião. Boa noite. Que ótimo. Um abraço para Fico vocês feliz. tudo. Viu? Boa Tchau. noite. Minas Tchau, Gerais. obrigado. Boa noite. Boa noite. Abraço.